Olá, tudo bem? Hoje falaremos sobre patrimônio cultural. A origem da palavra patrimônio vem do latim pater, que significa pai, ou seja, patrimônio é aquilo que o pai deixa para o filho. A palavra patrimônio é corriqueiramente relacionada a valor monetário. Falamos que uma pessoa tem um patrimônio pessoal ou uma fortuna de tantos milhões, que o patrimônio da empresa tal é de outros tantos milhões. Mas patrimônio também são as coisas que têm valor afetivo, histórico e artístico. Coisas que nem sempre podem ser quantificadas em dinheiro, pois são tão importantes que não existe preço que dê conta do seu imenso valor. Herdamos das gerações passadas o ambiente no qual vivemos, a cultura dentro da qual fomos criados, as lendas, canções, os hábitos, a religião, os modos de comportamento e a língua com a qual nos expressamos. Tudo isto faz parte do patrimônio de um país. Tudo isto é parte da herança comum que nos faz sentirmos brasileiros, integrantes de um único povo, embora cada um de nós tenha um modo único de ser. É de fundamental importância estudar sobre os nossos valores patrimoniais, justamente para valorizarmos a nossa cultura e nos posicionarmos contra a depredação da nossa história e de nossas raízes. Uma pequena relíquia de família, como um anel de formatura da sua mãe, ou uma cartinha passada de geração em geração dentro de uma caixa, são exemplos de patrimônios afetivos que remetem a memórias da nossa história pessoal. O bem cultural, material ou não, é significativo como produto e testemunho da tradição artística e histórica, ou como manifestação da cultura de um povo ou de uma região. Podem-se considerar como bens culturais as obras arquitetônicas, plásticas, literárias ou musicais, conjuntos urbanísticos, sítios arqueológicos, manifestações folclóricas, etc. Entre os bens materiais existem os bens móveis e os bens imóveis. Os bens imóveis são as edificações, não possuem mobilidade. Por exemplo, consideramos como patrimônio edificado aquele constituído por construções como igrejas, praças, casas, fortificações e prédios públicos. Vejamos agora alguns bens materiais imóveis do nosso município. O Monumento Histórico Prefeito Benedito Silva Santos, a Escola Municipal Dr. Moreira Brandão, o Fórum, a Praça Dr. Benjamin Guilherme de Macedo, a Igreja do Bom Jesus e a Fazenda Vargas. Os bens móveis são todos aqueles que podem ser transportados, eles possuem mobilidade. Por exemplo, pinturas, esculturas, livros, joias, mobiliário, roupas, etc. Vejamos alguns bens materiais móveis do nosso município. Temos a imagem do Senhor Bom Jesus, o busto do centenário da Independência e a cruz do Cruzeiro. Agora falaremos sobre os bens imateriais, também conhecidos como os bens intangíveis. São aqueles que não têm existência material, como por exemplo, as lendas e as músicas. Entende-se por patrimônio cultural imaterial representações da cultura brasileira, como as práticas, as formas de ver e pensar o mundo, as cerimônias, que são os festejos, os rituais religiosos, as danças, as músicas, as lendas e contos, as histórias, as brincadeiras e os modos de fazer comida e artesanatos, junto com os instrumentos, objetos e lugares que lhes são associados, cuja tradição é transmitida de geração em geração pelas comunidades brasileiras. Agora vejamos alguns bens imateriais do nosso município. A festa junina, realizada pelas escolas, a festa da Nossa Senhora Imaculada Conceição, a prímula e a geleia da Tia Nata e a pintura Bauer de Monte Verde. Vejamos alguns bens materiais do Brasil. No Rio de Janeiro, temos o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, o Maracanã e os Arcos da Lapa. No Maranhão, os Lençóis Maranhenses. Em Pernambuco, o Centro Histórico de Olinda. Na Bahia, o Centro Histórico do Pelourinho, o Elevador Lacerda,
a Fortaleza de São Marcelo. Em Minas Gerais, temos o Santuário do Senhor Bom Jesus do Matozinho, Centro Histórico de Ouro Preto, a cidade de Tiradentes, entre outros. Vejamos também alguns bens imateriais do Brasil. Por exemplo, Samba Enredo, do Rio de Janeiro, a fabricação artesanal de panelas de barro, o ofício do acarajé, roda de capoeira, toque dos sinos em Minas Gerais e o modo artesanal de fazer queijos de Minas. A maneira como se determina que um bem se torne patrimônio nacional é através do processo chamado de tombamento. Tombar, nesse caso, significa registrar, catalogar. Os bens tombados não podem ser mutilados, demolidos ou destruídos, nem reparados, pintados ou restaurados sem autorização do IPHAN. Também, quando se tratar de edifício ou paisagem, nada poderá ser construído na vizinhança do bem tombado, para que nada impeça sua visibilidade. Através desses procedimentos, a União, que é o Estado, conserva e protege os bens que sejam do interesse público para a conservação da memória nacional. Os bens tombados de Camanducaia são Monumento Histórico, Prefeito Benedito Silva Santos, que é onde hoje é a Câmara dos Vereadores, a imagem do Senhor Bom Jesus, o conjunto paisagístico da Praça Coronel Orestes Nóbrega e a festa da Nossa Senhora Imaculada Conceição. O Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Camanducaia é um órgão que tem a função de zelar pelo patrimônio histórico e cultural do município, através das leis de proteção e conservação, e é regulamentado pelo seu regimento interno. Atualmente realiza reuniões ordinárias a cada 2 meses e reuniões extraordinárias quando há necessidade, nas quais são discutidas questões pertinentes à preservação do patrimônio local. As reuniões são realizadas na sede da Prefeitura Municipal de Camanducaia e abertas à sociedade. O patrimônio cultural pode ser protegido em esfera municipal, estadual, nacional e mundial. Para a preservação municipal e estadual, temos o IEFA, Proteção Nacional, o IPHAN, e Proteção Mundial, a Unesco. Para que nossas futuras gerações possam conhecer a nossa cultura e nosso patrimônio, é preciso preservar e proteger. Faça sua parte, conheça e preserve nosso patrimônio e nossa cidade.